Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa EBD na Web, com subsídio para a lição das classes de jovens de 18 a 25 anos. E é uma alegria ter você, professor, professora, dirigente de escola dominical, e mesmo alunos, irmãos e irmãs que se interessam pela palavra de Deus. Você que acompanha este maior seminário teológico do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical, cujo tema nesse trimestre, nas classes de jovens, são as epístolas escritas pelo apóstolo Pedro. E hoje nós estaremos iniciando a lição de número 3, Vivendo em Santidade e Integridade. Essa também é uma expressão-chave nos capítulos iniciais da primeira epístola universal escrita pelo apóstolo Pedro. Santidade, uma vida santa diante de Deus e diante dos homens e, obviamente, ao longo do trimestre, isso não poderia passar desapercebido em nosso currículo. Síntese da lição: a santidade de Deus, o atributo da sua perfeição moral, é a razão que nos inspira ao vivermos de maneira santa e íntegra neste mundo. Ninguém é santo porque é bonzinho, porque é legal, porque se esforça. Claro, o nosso padrão de santidade não é humano, pois senão dificilmente nós conseguiríamos ser alguma coisa. Somos santos porque temos o Senhor como o espelho, como modelo perfeito no seu atributo de santidade. Ele não é santo, ele é santíssimo. Santo, santo, santo Deus. A leitura bíblica em classe para este domingo, dia 21 de julho, onde a lição 3 será ministrada, está obviamente, na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 3 ao 16 e versículos 22 ao 25. E depois no capítulo 2, versículos 9 e 10. Trabalhe sempre a leitura bíblica em classe. E outra, é importante estar trabalhando toda a epístola. Então, você, professor, pode até dividir ao longo do trimestre que toda essa epístola seja lida pelos alunos. Você sabe que às vezes em casa o aluno geralmente não lê. Então, a epístola é pequena, então acontece que se você pegar a primeira epístola e em cada aula você fazer uma leitura, juntamente com a segunda epístola, isso vai conseguir ser facilmente feito ao longo de todo o trimestre, né? Porque, por exemplo, a primeira epístola, nós sabemos, tem 5 capítulos e a segunda epístola está composta de 3 capítulos. Então, 8 capítulos, se você ler um capítulo em cada trimestre, vai até faltar capítulos, né? Porque são 13 domingos. Então você pode fazer um plano de leitura, ainda dá tempo, para que todos juntos, ao fim do trimestre, tenham lido 2 livros da Bíblia. São curtos, mas são 2 livros da Bíblia e com um conteúdo aí bem definido, né? Pode até premiar um aluno que de repente decore, você pode, é um exercício de memorização legal, especificar aí algum trecho e lançar o desafio para ver quem vai conseguir memorizá-lo e de repente dar um brinde aquele aluno, né, por de repente ter conseguido fazer isso. Isso é muito interessante, são agentes motivadores. Objetivos da lição: compreender os conselhos de Pedro para uma vida de santidade, refletir a respeito do mandamento divino para sermos santos em toda a nossa maneira de viver e saber acerca do fundamento e da natureza da igreja. Quero chamar a atenção para outra palavra-chave. Nós trabalharemos algumas palavras-chave ao longo desse trimestre, e uma que é uma corrente filosófica chamada relativismo moral. É muito importante você pesquisar o que é o relativismo moral e ver se os estudantes da classe já dominam alguma coisa sobre este assunto e às vezes até já ouviram, mas não sabem se posicionar e com o esclarecimento ganham mais segurança. Relativismo moral está aí, presente em nossa sociedade pós-moderna, ou como alguns sociólogos dizem, ultramoderna. Relativismo já fala, relativo. É uma corrente filosófica que diz que não existe verdade absoluta. Não existe padrão de certo ou errado. O que é certo para mim pode ser errado para você e vice-versa. Isso vai de encontro à palavra porque nós cremos numa verdade absoluta. E essa verdade absoluta nós sabemos que é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo, o verbo vivo, é a verdade absoluta. É o nosso padrão. Então, um mundo relativista não tem como ser santificado. Não tem interesse por santidade. Por quê? Porque para existir santidade tem que ter um padrão, e o padrão é Deus. O padrão é o divino, é a palavra. É por isso que o mundo odeia a palavra de Deus, odeia Deus, odeia o cristão, porque eles buscam este padrão
divino na Sagrada Escritura. E o que foge desse padrão é pecado. Então, para o relativismo moral, não existe pecado. Então, nós somos presenteados com uma tabela que eu estou colocando aí agora no vídeo, retirado do livro do pastor Antônio Gilberto, O Cristão e Sua Santificação, que você, professor, pode utilizar até mesmo para o exercício. São palavras parecidas, que você está vendo aí na tabela, mas que cada uma tem uma aplicação. Santidade, que significa o estado, a qualidade. Santificação, que é o processo. Santificar, que está aí o verbo tornar santo, tornar consagrado. Santíssimo, no superlativo absoluto, você tem aí muito santo, ou santo, muito santo, santo de santos. O próprio santo, a palavra santuário, que se refere a lugar, e tem a referência bíblica para cada um deles. Então é um exercício muito interessante para trabalhar essa ideia central da santidade que está na lição. Não é só dizer o que é santidade, mas pedir para o aluno pesquisar na Bíblia e correlacionar esses termos, que obviamente são correlatos, mas cada um tem um significado especial. Por exemplo, santidade não significa se isolar. O santo é um eremita que entra numa caverna e não se interage com ninguém. Não, até porque já se diz, que o sal tem que sair dentro do saleiro, como que o saleiro fosse a igreja e nós somos o sal. O sal está lá no meio da panela, no meio da comida, para trazer o tempero. Então, a gente tem que trabalhar, tem que estudar, tem que conviver com pessoas de todo tipo, de todo credo, de toda etnia, de toda corrente ideológica, política, partidária, que pratica todo tipo de esporte, que gosta de todo tipo de música. Agora, nós, cristãos, não vamos nos amoldar ao meio onde estamos inseridos. É aí onde está a diferença. O problema são os opostos. Daquele que diz, eu estou no mundo e tenho que me adaptar para interagir com essas pessoas, e aqueles que dizem, não, sou santo, não posso estar envolvido com isso aí, senão eu vou pecar. Então é uma pessoa muito fraca, uma pessoa que não é liberta, não é convertida, porque uma pessoa convertida, ela entra na Babilônia, mas se comportando como quem é de Jerusalém. É importante chamar a atenção para isso. Então, embora santo significa separado, mas é um separado não é separado do. Então nós somos separados do mundo, mas não somos separados do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Quando falo mundo, aquele sistema corrupto que governa aí a humanidade e que foi estudado muito bem no trimestre passado, ainda também aqui na classe de jovens. Para ser santo, vê que coisa interessante, é necessário ter contato com o mundo. Porque a nossa santidade, a nossa pureza, a brancura das vestes, ela é evidenciada justamente no meio da sujeira, no meio do pecado, no meio da corrupção. E Deus nos ajuda através do seu Santo Espírito, pela lavagem da água da palavra, a nos mantermos santos. Então é importante deixar claro aí essa ideia de santidade de alguém que está, evidentemente, no meio do mundo, mas que tem essa influência positiva do testemunho cristão. Por quê? Porque transmite a ideia de santidade da palavra e transmite também, reflete o padrão divino. E o Senhor diz, sede santos, porque eu sou santo. Deus é o primeiro modelo, é o primeiro padrão. E nós devemos seguir, obviamente, este padrão através da nossa vida. Agora, para ter uma vida santa, ela primeiro tem que começar aqui, na mente. É por isso que quando você vai lá para os evangelhos, que você vai observar as primeiras pregações, elas vão começar exigindo do ouvinte uma mudança de postura mental. Porque a transformação da santificação começa na mente. Vê que coisa interessante. E você vai ver isso lá no capítulo de número 3, quando nós vamos observar o começo da pregação do evangelista João Batista, que pregava ali na região do Jordão, no deserto da Judéia. E ele pregava, nos diz lá Lucas capítulo 3 e versículo 3, o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. E essa palavra aqui, arrependimento, ela é importantíssima porque ela é a palavra-chave justamente da pregação de João Batista, vai ser a palavra-chave da pregação do Senhor Jesus, vai ser a palavra-chave daquela famosa primeira pregação que está registrada nas Escrituras do apóstolo Pedro, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, quando nós vamos ver sempre a pregação começando com aquela palavra famosa, arrependei-vos. E arrependei-vos, no original grego, significa metanoia, mudança de pensamento, alargamento de visão. Geralmente dizem que o cristão, que o crente tem visão fechada, mente pequena. Pelo contrário, quem tem mente pequena, visão fechada é o mundo, que continua no mesmo padrão, corrupto. Mas quando o evangelho chega, abre a visão, alarga a mente,
passamos a pensar um novo pensamento. E que novo pensamento é esse que o crente passa a ter? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2 e o versículo 16, muito conhecido nosso, que somos cristãos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então vivemos uma vida santificada porque adotamos a mentalidade de Cristo através do arrependimento. Então João Batista pregava: arrependei-vos porque chegado é o reino dos céus. Jesus pregava: arrependei-vos porque chegado é o reino dos céus. O apóstolo Pedro pregava: arrependei-vos porque chegado é o reino dos céus. Salvai-vos desta geração perversa. Muda o pensamento, muda a mentalidade para uma mentalidade agora santa. Não de alguém que é legalista, religioso, só faça o certo, não, mas de alguém que reconhece que está numa vida pecaminosa, acabado, morto espiritualmente e que precisa receber de Deus novidade de vida. Então, trabalhar a palavra arrependimento, caro professor, cara professora, é importante para se entender aí como isso está intrinsecamente ligado com o processo de santificação dentro do processo maior que é o da salvação. E aí uma pessoa que tem a mente de Cristo, ela passa a ser sóbria, ter autocontrole, domínio próprio. É uma pessoa que sabe lidar com os desafios. Por que as pessoas pecam? Porque elas não têm Deus na vida, então elas são presas ao pecado. E como elas são presas ao pecado, elas não têm o Espírito Santo, são insensíveis e são até mortas espiritualmente. E um morto espiritual, um insensível, ele não sente se a superfície é quente, se é pontiaguda, se está dando choque, não sente o mau cheiro do pecado, falando numa linguagem figurada. Os órgãos do sentido espiritual estão mortos. É por isso que essa pessoa peca e não sente, não está nem aí para nada. Diferente do crente que quando peca, pois ainda tem uma natureza humana dentro de si, fica triste e foge do pecado, não se sente bem. Por quê? Porque tem ainda a sensibilidade do Espírito Santo. E aí, uma forma de vencermos o pecado é justamente alcançando em Cristo esta graça, este poder que se aperfeiçoa na fraqueza e deixando que a mente de Cristo nos guie, nos dirija, nos instrua através da comunhão com o Espírito Santo, através da paciência, confiando na providência divina, da humildade, reconhecendo que somos falhos, mas em Deus encontramos perfeição, vivendo uma vida de oração, de jejum e de leitura e prática da sua palavra. Uma pessoa que não tem esse domínio próprio, esse autocontrole produzido pelo Espírito Santo, pois a temperança ou domínio próprio, que é essa capacidade de se controlar, é um fruto do Espírito. Isso não se alcança com treinamento, com yoga apenas, mas obviamente é através de uma comunhão com Deus. Essas pessoas que têm esse autocontrole, esse domínio próprio, vivem melhor. Veja que aquelas pessoas estressadas, agitadas, que não se dominam, geralmente são mais aptas ou tendenciosas a cometer falhas morais do que pessoas equilibradas. Uma pessoa que anda armada, por exemplo, e de repente no trânsito, porque alguém cortou sem ligar uma seta ou alguma coisa do tipo, e aquela pessoa já fica chateada, ou simplesmente porque está andando devagar e quer passar e não abre espaço. E a gente vê aí assassinatos sendo cometidos no trânsito. Ou recentemente no interior do Pará, ou do Ceará, eu nem me lembro agora, parece que foi do Ceará, um rapaz que estava apenas com refrigerante e uma fila no supermercado de pessoas passando no caixa e um homem passando compras, e parece que aquele rapaz estava só com a mercadoria, queria passar à frente, e o homem que estava com mais compras ficou inquieto e estressado e começou a discutir com o rapaz e, no meio da discussão, em 30 segundos, sacou uma arma da cintura e matou aquele jovem a tiros. Claro que o jovem não estava correto em querer furar a fila, mas o homem estressado, sem domínio, sem controle próprio, cometeu uma atrocidade. Um cristão, que tantas vezes é ridicularizado, porque crê em Deus, mas que tem o Espírito Santo na sua vida, é ensinado por Cristo. Se alguém esbofetear uma face, esbofeteou a outra. Veja só, nenhuma religião ensina isso, só a palavra de Deus, o cristianismo, porque são pessoas equilibradas, que sabem a hora de falar e de calar, a hora de ir e vir, a hora de estar em evidência e a hora de estar em anonimato, a hora de abraçar e a hora de se afastar. Tudo isso é nos ensinado através da palavra e obtido através da comunhão com o Santo Espírito. E é isso que o apóstolo Pedro está mostrando para a igreja.
Então não tem como ser santo se nós não temos uma mente equilibrada, obviamente, em Cristo Jesus. Esta santidade, ela é operada não somente por mérito nosso, claro que não, mas através da palavra de Deus e do Santo Espírito. O agente santificador em nossa vida está lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, orava Jesus pelos discípulos. A tua palavra é a verdade. E Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, sua primeira carta, no capítulo 5 e o versículo 23, ele faz uma oração. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente. Vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Espírito Santo e a palavra de Deus são os agentes santificadores do cristão que está na presença de Deus. E aí nós podemos fugir, como nos mostra a primeira epístola, escrita pelo apóstolo Pedro, no capítulo 2 e no versículo 1, desta listinha mal que acomete toda a sociedade. Podemos assim, levando uma vida de santidade, deixar toda maldade, engano, fingimento, inveja e difamação, ou em outras traduções, mentira, fingimento, inveja e críticas injustas, ou ainda malícia, astúcia, fingimento, invejas e maledicência. Grande parte dos problemas da sociedade são por causa de fofocas, mexericos, falatórios, malícia, enganos, fingimentos, falsidades, dissimulações. Muita gente aí se suicidando porque não suporta a inveja, não suporta conviver com pessoas más, ou por causa de conversinhas, mexericos que foram inventados. Veja que coisa. Mas se toda a sociedade parasse para viver a palavra de Deus, com certeza a humanidade estaria bem melhor. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de Bíblia. A palavra de Deus, a constituição do crente, a regra de fé e prática. Que se mal não fizer, aliás, se bem não fizer, como diz aí o ditado, mal nenhum faria. Mas, infelizmente, é um livro ridicularizado. O cristianismo aí sendo combatido pela nossa sociedade e por tantas outras. O apóstolo Pedro vai estar consciente disso, e é por isso que está dizendo à igreja, se santifica, não se deixa levar por essas coisas. A sociedade é má, mas não se deixa levar por isso. Olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, como nos diz o escritor aos Hebreus. Pedro estava consciente que o sofrimento era grande, como nós já estudamos na lição passada, mas que em Cristo nós iríamos obter a saída. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, outro destaque, é no ponto 3, a natureza da igreja, e aí já é também um parênteses para se desconstruir aquela ideia de que Pedro foi o primeiro papa, tá? Na visão cristã genuína não existe isso de papa, isso é uma criação do catolicismo romano, e Pedro não foi e nem é a base da igreja, porque senão ela não tinha chegado até aqui. A igreja cristã, a igreja católica universal, ou seja, todos os remidos da terra, não estão embasados no apóstolo Pedro, que foi um homem de Deus. E realmente o primeiro grande líder da igreja. Mas a igreja foi baseada em Cristo, e ainda hoje é, e para sempre será, até a sua volta. E o próprio Pedro estava consciente disso, irmãos. Quando ele vai escrever aqui e mostrar que, no capítulo 2, a pedra que os construtores rejeitaram, os judeus, os fariseus, se tornou a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra fundamental, a pedra principal. Ele está falando de Cristo. Quando Cristo falou lá com ele, Jesus no ministério terreno, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, dizendo: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que a igreja católica romana pega esse versículo para mostrar que Jesus estava colocando Pedro como o primeiro papa, o pai da igreja. Não. Mas no original grego, no qual o Novo Testamento foi escrito, nós vamos ver ali que a ideia é outra. Jesus usa duas palavras diferentes. Na tradução para o português foi a mesma palavra, pedra. Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a igreja. Mas no original grego ali tem Petra e Petros. Pedra grande, rocha e pedrinha. E Pedro entendeu tanto a mensagem que a igreja católica romana deturpou, que ele mesmo, escrevendo a sua epístola aqui, ele vai dizer que nós, e aí, veja que coisa interessante, somos pedras vivas, pedrinhas dessa grande construção baseada, fundamentada, amparada em Cristo, a pedra angular. Então é aí também um exercício de apologética para você, professor, no ponto 3, ao falar da natureza da igreja, mostrar qual é
o argumento que nós utilizamos para mostrar que a igreja não está fundamentada em nenhum homem, mas em Cristo. E aí você vai, obviamente, fazer uso do original, das línguas originais, para conseguir refutar esta ideia errônea. E aí o apóstolo vai mostrar que em Cristo, através da salvação, nós passamos a um patamar maior. E é por isso que o texto da leitura bíblica em classe deve ser lido e refletido no capítulo 2, versículo 9, onde ele fala: agora vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Títulos que eram concedidos a Israel no antigo pacto, na antiga aliança do Antigo Testamento, mas que no Novo Testamento agora é concedido à igreja, a todos nós, salvos e remidos em Cristo Jesus. A nação santa era Israel, agora todos os remidos são nação santa. O sacerdócio era da tribo de Levi, o sumo sacerdócio era da casa de Arão. Agora o sacerdócio real é toda a igreja, o sacerdócio universal dos crentes, que na Reforma Protestante, através de Martinho Lutero, foi muito mais defendido à luz das Escrituras Sagradas. Tirando aquele clero que está na ponta da pirâmide, dominando tudo, e agora disseminando essa responsabilidade para todo crente e também privilégio de ser agora sacerdote diante de Deus. Porque agora só há um mediador entre Deus e os homens, é Cristo Jesus. Então, são tópicos que devem ser citados ao longo da aula e que, obviamente, trarão para você, professor, uma boa missão cumprida, um bom sentimento de missão cumprida, pois os estudantes, com certeza, estarão assimilando bem. E ainda, para finalizar, trabalhar a ideia entre a santidade posicional e a santidade progressiva, que também vem um subsídio 1, trazendo aí essa ideia para vocês. A santidade posicional é aquela que é adquirida no momento em que se aceita Cristo como Salvador. Nós assumimos a posição de santos, mas ainda não somos santos. Por quê? Porque nós somos ou estamos sendo santificados. Seremos completamente santos, perfeitos, quando atingirmos essa estatura aí da unidade da fé, quando o Senhor voltar ou nos tomar para si, nós chegarmos às mansões celestiais. A última etapa da salvação, que será a glorificação. Mas, enquanto estamos aqui, nós precisamos vivenciar o processo de santificação progressiva, que é aquela que está em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é o estado de santo que nos levará à eternidade, mas o processo de santificação. E aí tem os textos bíblicos que estão aparecendo aí e que você pode trabalhar. A santidade posicional, você vê aí, pode ser encontrado em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, Hebreus capítulo 10, versículo 10, Filipenses capítulo 1, versículo 1, 1 João capítulo 4, versículo 17 e também, por exemplo, Colossenses capítulo 2 e o versículo 10, onde você vai ver aí alguns textos, por exemplo, que mostram esse estado de santidade que nós alcançamos, contrapondo-se ou complementando-se, melhor dizendo, com a santificação progressiva, como aquelas que nós vemos na primeira epístola de Pedro mesmo, 2 Coríntios capítulo 7 e também capítulo 3, versículo 17 e 18, que são textos que nos mostram que a santidade é progressiva. Por exemplo, 2 Coríntios 7, 1. Amados, visto que temos estas promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza do corpo e do espírito, aperfeiçoando, olha aí, a santidade no temor de Deus. Ou seja, já possuímos algo de santo, mas ela tem que ser aperfeiçoada. Então, há um estado inicial e há um processo contínuo que deve ser buscado por todo crente até atingir a estatura de varão perfeito. Finalizando o nosso programa com a leitura do texto áureo, que está no capítulo 1 do livro em estudo, versículos 15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. É muito ruim quando nós temos que fazer uma coisa baseado naquele ditado. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Nós somos muito apegados ao exemplo visual. Mas o nosso Deus é inigualável. Ele, como exemplo visual, como modelo, como padrão, pode exigir tudo de nós, pois Ele, primeiramente, o é santo para exigir de nós santidade. Você não está só, pois através da palavra de Deus e do Espírito Santo, a cada dia nós estamos sendo santificados
Sede santos, porque eu sou santo. Que Deus abençoe a todos nós e que através de nossas vidas o mundo conheça a santidade de Deus.